Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, para tratar de mais um tema importante para a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Vamos tratar hoje um tema recorrente aqui no SOS, que é a questão dos militares. Os militares têm uma importância muito grande para todos nós, para compreendermos, diante de toda a movimentação que eles fizeram durante o período republicano, a culminar com o último golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, declaradamente manifestado por eles por intermédio do ex-general, ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Então, para isso hoje, Beth, para tratar dessa questão ideológica, da formação do governo e do atual momento político brasileiro, das movimentações que estão acontecendo, com quem nós vamos contar, Beth, para esse papo? Nós estamos aqui tendo a honra de receber a Anita Prestes, historiadora, pesquisadora, articulista, pensadora, principalmente sobre os temas que nós tratamos aqui da soberania, da questão que nós prezamos muito, que é a questão do socialismo, do comunismo, da história do Partido Comunista Brasileiro, e escritora de 2 livros que são um primor de levantamento histórico, que é sobre a Coluna Prestes e sobre a Olga Benário, né, sua mãe. Então, estou aqui bastante emocionada de encontrá-la pela primeira vez, embora eu me sinta íntima, porque eu a conheço desde antes, conheço a sua história desde antes do seu nascimento. Então, faz parte da formação política de muitas gerações, inclusive a minha. Então, muito obrigada por estar participando conosco desse debate, nesse tema tão importante. Então, eu vou fazer já a primeira pergunta, professora Anita, que nós achamos que o melhor entendimento para a proposta dessa entrevista, e pedimos licença para explorar o seu profundo conhecimento sobre o papel dos militares ao longo da história da República até os dias de hoje. Então, antes de nós entrarmos na análise da conjuntura atual, a gente gostaria de pedir um resumo, um apanhado sobre a participação dos militares desde o início da história republicana até recentemente. Então, é novidade uma histórica esse protagonismo dos militares na construção do Estado brasileiro? Bom, boa tarde, né? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse programa, que já pela segunda vez, né? Que o ano passado tive a oportunidade de participar, e confraternizar com vocês pelo trabalho que vocês fazem, né? E pelo interesse que têm, assim, numa temática progressista, né? Numa temática, enfim, procurando conhecer os reais problemas, né, que afetam o Brasil. Bom, quanto aos militares, em primeiro lugar, há que dizer que já no Império os militares tiveram uma importância grande, né? Não vou me deter nisso, evidentemente, mas vocês vejam, com a formação do chamado Estado Nacional, né, aí por volta dos anos 40, 50 do século XIX, né, o Exército Brasileiro foi formado, né, com uma concepção bem definida, né, por aquelas oligarquias agrárias que controlavam, né, o poder no Brasil, né, principalmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, mas não só, e com uma orientação bem antipopular. Vocês vejam, o famoso Duque de Caxias, tão falado, especializou-se na liquidação, no esmagamento de todas as lutas populares, revoltas populares que ocorreram, e nesse período foram muitas, né? As lutas populares no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em Minas, enfim, pelo Brasil todo, e todas as revoltas, né, e lutas, inclusive dos escravos, né, foram esmagadas a ferro e fogo, com muita violência, com a participação não só da Guarda Nacional, mas também do Exército Brasileiro. A Guerra do Paraguai foi praticamente o extermínio do povo paraguaio. É bom lembrar isso também, né?
Bom, mas chegando na República, há que dizer, né, no meu entender, não é possível definir um papel só, assim, único. Os militares foram isso ou foram aquilo. Eu acho que tem que analisar, né, fazer uma análise concreta da situação concreta. E as situações foram mudando, os contextos nacional e internacional foram mudando. Então, na República, na proclamação da República, há que dizer, né, que aqueles militares, né, principalmente sob a direção do Benjamin Constant, né, famoso professor, né, da Escola Militar, que na época estava na Praia Vermelha, né, esses militares foram progressistas, inclusive eram muito inspirados na ideologia, na filosofia positivista, né, que no Brasil, dada o reacionarismo daquelas oligarquias dominantes, né, e da Igreja Católica, que apoiava, né, a política imperial e a política das oligarquias dominantes, o positivismo acabou tendo, não era toda a ideologia, filosofia positivista, era aspectos da filosofia positivista que justamente viu na República o progresso contra, né, o atraso, o reacionarismo, que era o poder monárquico. Então, aqueles militares, né, que participaram, inclusive assim, jovens militares, geralmente jovens cadetes, né, teve muita influência justamente aqueles jovens formados pelo Benjamin Constant na Praia Vermelha, né, que se revoltaram e conduziram, né, em parte, né, o movimento republicano. Se bem que o movimento republicano correspondeu, como vocês sabem, principalmente aos interesses da oligarquia cafeeira paulista, que, inclusive, era contra a abolição da escravidão, porque tinha muitos escravos, quer dizer, era republicano, mas não era abolicionista. Mas os jovens militares, esses republicanos, eram abolicionistas também. Tem episódios, né, desses militares se recusando a perseguir os escravos fugitivos, né? Então, inclusive, me orgulho disso até, meu avô paterno foi um desses militares que assinou os chamados pactos de sangue, né, com o Benjamin Constant, que era morrer pela República, se necessário fosse, né? Quer dizer, então era assim, algo bem heróico, né? E eles tiveram uma participação importante no fato que realmente foram eles que derrubaram o imperador. Agora, claro, tinha uma força política muito importante, fundamental, que eram essas oligarquias agrárias, principalmente de São Paulo, que queriam maior autonomia, né, daquele centralismo monárquico. No fundo, não por acaso, a primeira Constituição republicana, de 91, é cópia, praticamente, da Constituição americana federalista. Então, naquele momento, em outros momentos da chamada Primeira República, quer dizer, até 30, os militares tiveram, a meu ver, uma participação bastante progressista. Se nos detivermos no tenentismo, né, que começa a conspiração em 1921 e se estende por toda a década de 20 até 30, né, e cujo ponto culminante é a Coluna Prestes, sem dúvida nenhuma, isso tinha um caráter progressista, de luta contra aquele domínio oligárquico, contra os absurdos da Primeira República, embora os próprios tenentes não tivessem muita consciência de que eles estavam lutando contra, né, o domínio das oligarquias. A principal palavra de ordem do movimento tenentista, e, aliás, das oposições, né, aquele domínio oligárquico, principalmente, repito, oligarquia cafeeira de São Paulo e Minas Gerais, era voto secreto. Porque vocês sabem que as eleições eram totalmente fraudadas, voto a bico de pena, né? Então, a principal demanda era essa, voto secreto, que, por sinal, durante toda a Primeira República não se conquistou, e só foi alcançado, né, depois da chamada Revolução de 30. Então, nesse período, esses jovens militares, principalmente, que estavam à frente do movimento, desempenharam um papel progressista, sem dúvida nenhuma. Depois de 30, isso, no meu entender, eu tenho alguma coisa publicada, tem livro publicado sobre isso, sobre o tenentismo pós-30, que vai ficar totalmente subordinado aos objetivos, né, do novo poder, que se instala com Getúlio Vargas
mas cuja figura central não é nem Getúlio Vargas, é o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que é quem vai dar a orientação desse governo, quer dizer, é uma orientação de um poder centralizado, autoritário, corporativo, né, interventor. E essa que é a orientação que vai desembocar no golpe de 1937, né, o golpe do Estado Novo. Então, nesse período, pelo que me foi possível observar, o Exército Brasileiro passa por profundas transformações dirigidas por Góes Monteiro, que foi ministro do Exército, ministro da Guerra, na época, se chamava, né? Teve carta branca de Vargas para realizar as reformas. À frente, né, do Exército, que derrota a chamada revolta ou revolução de 1932 em São Paulo, o Góes Monteiro fica com a faca e o queijo na mão para fazer uma mudança radical no Exército. Então, quando se chega em 1935, inclusive os comunistas, as forças de esquerda, não perceberam isso, que também não se falava, não se percebia tanto, né? A opinião pública não tinha conhecimento disso, que pensavam que o Exército ainda era aquele dos anos 20, né? Com jovens e setores militares progressistas, né? Vão ficar profundamente enganados, porque o Exército não é mais aquele. O Góes Monteiro tinha feito uma limpeza desse Exército e tinha acendido setores muito reacionários, conservadores, né, educados, formados de acordo com a chamada doutrina Góes, que hoje em dia, inclusive, tem, inclusive, livro publicado a respeito, né, dessa doutrina Góes. Tem pesquisadores que, nos últimos anos, andaram pesquisando e chegaram a conclusões interessantíssimas a respeito da influência dessa doutrina Góes, né, nesse período todo. E depois, então, já é outro contexto. Os militares vão intervir em 37, primeiro em 30 e depois em 37, principalmente aí, já com outro caráter. Quando eles voltam da guerra, também não vou me estender muito, né? Depois vocês podem fazer outras perguntas. Quando eles voltam da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil tem participação, né? A influência do exército americano, né? Que o Brasil, as tropas brasileiras ficaram subordinadas ao exército americano, faziam parte do exército norte-americano, ali na Itália, né, na Segunda Guerra Mundial, a influência é muito grande, vai surgir já no final dos anos 40, em 48, 49, né, a Escola Superior de Guerra e a doutrina de segurança nacional, inspirada, né, nas ideias já ligadas à Guerra Fria, que vai começar logo depois. E já está nesse período aí sendo importante, a chamada Guerra Fria. Ou seja, a doutrina da qual o mago, lá, como é que chamava? O Golbery Couto e Silva, né, vai ser um dos grandes teóricos, entre aspas, podemos dizer, e vai elaborar a chamada geopolítica, que é inspirada, né, a geopolítica aqui brasileira, né, das Forças Armadas Brasileiras, inspirada nas doutrinas norte-americanas e também baseado nas concepções da Guerra Fria. Ou seja, o mundo está dividido em dois campos. O campo comunista, que era a União Soviética, né, e os países ali do leste europeu, que se formaram, né, dentro da concepção socialista, logo depois, fruto da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E o campo capitalista, ocidental, né? E o Brasil está no mundo ocidental, tem que estar integrado nele e estar isso solidário e inserido nos interesses desse mundo ocidental e, portanto, seguir os Estados Unidos. Em linhas gerais, né, a teoria, aí, a geopolítica do Golbery Couto e Silva, que passa a ter muita força, é essa. Dentro do Exército havia setores, né, de esquerda, inclusive comunistas, né, mas que em 64, com o golpe que é dado justamente por essas forças, né, ligadas, né, aos interesses, né, do imperialismo norte-americano, o que tinha de esquerda e de comunista lá no Exército foi tudo expurgado. O Silvio Tendler tem um filme que mostra bem, né, o que foi a repressão contra os militares progressistas
e alguns que eram comunistas, mas todo mundo era considerado comunista e foi caçado, expulso do exército, né? Resultado que temos um exército hoje que de nacionalismo e de progressismo praticamente nada, né, gente? Zero. Então, vocês vejam, hoje, a doutrina que domina o Exército Brasileiro, que é ensinado para os cadetes lá na Academia das Agulhas Negras, né, é total, né, subordinação aos interesses, né, americanos, do capital americano. Nós temos, hoje em dia, até um general brasileiro que faz parte daquele exército sul, lá, esqueço o nome, né, dos Estados Unidos da América, um escândalo. Quer dizer, a subordinação total. Esses generais brasileiros, foram vários, que estiveram no Haiti, foram muito doutrinados. Hoje em dia tem pesquisas, aí, vários pesquisadores, né, estudos militares brasileiros na atualidade, têm revelado isso. Heleno e outros generais aí, totalmente com a cabeça feita, né, pelos militares norte-americanos, e nenhuma veleidade mais de nacionalismo. Quer dizer, nacionalismo é apenas discurso. Na realidade, é total subordinação aos interesses da grande potência ocidental. Então, a gente tem que ver que não se pode dizer assim, os militares sempre intervieram. Depende quando, como, de que jeito, né? Então, é necessário, aí eu sigo muito, né, a concepção de Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, que para você fazer uma análise correta da história ou da conjuntura política, você tem que fazer uma análise concreta da situação concreta, senão você vai cometer sérios erros. Enfim, já falei muito, né? Não sei se aí vocês podem... Falou não, Anita. Olha, você fica à vontade. Na verdade, você fica à vontade. Tá? Obrigada. E quero dizer o seguinte, você está nos dando uma aula, como professora que é, e está nos ajudando a compreender exatamente os problemas brasileiros, quer dizer, o problema da soberania e o papel dos militares. Né? Quando você agora, ao final, destaca, né, o entreguismo, né, é um choque que há com relação ao início da República, como você explicou, a respeito do papel dos militares. Então, é muito importante isso, Anita, é muito importante. E eu queria aproveitar exatamente daí, Anita, de onde você terminou, né, você cita o Lenin, né, e nós estamos agora diante de um governo, né, fascista, ele não nega isso, até todas as características do fascismo se fazem presentes no atual governo do Brasil, do mandatário, a pessoa que está ocupando a cadeira de presidente da República, todas as características do fascismo. Além disso, os militares o apoiaram, fizeram parte dessa conspiração que possibilitou que o fascismo chegasse ao poder no Brasil. E aí, Anita, eu vou te colocar duas questões, exatamente a partir daí, como você falou, né? E de Lenin também. Quais as condições objetivas, Anita, para nós podermos compreender quais as condições objetivas que nos levaram a esse governo fascista que está no Brasil? E a segunda questão é só para poder ressaltar mais ainda, né, a formação ideológica dos militares brasileiros de hoje. Você já falou, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Fique à vontade. Bom, temos que entender, né, que esses militares, né, eles têm uma... Primeiro, antes de chegar nisso, o Bolsonaro, sem dúvida, é um fascista, né? E aquele grupo mais ligado a ele também. Mas eu acho que nós não podemos falar ainda em Estado fascista ou mesmo governo fascista, porque, bem ou mal, as instituições da democracia burguesa, capengas e tal, mas ainda funcionam, né? E se contrapõem frequentemente. O próprio Bolsonaro sofre derrotas aí, seja no STF, né? Seja no Congresso Nacional, né? Quer dizer, então, realmente, eu acho que não dá para falar em Estado fascista no Brasil. Mas o risco de chegar lá existe, sem dúvida nenhuma. E é o que o Bolsonaro pretende fazer, né? Quando ele fez a campanha eleitoral dele, ele dizia claramente que o objetivo dele era destruir tudo, porque o comunismo, né, o marxismo cultural, está infiltrado, segundo ele, né, em toda a
sociedade brasileira, né, de alto a baixo, então tem que destruir tudo para construir outra coisa que não sabe muito bem o que seria, né? Ele também nunca definiu. Né? Então, é essa política assim, de destruição que ele está procurando pôr em prática. Né? Mas existem resistências, nem sempre consegue fazer tudo o que quer. Né? Isso também temos que considerar. Né? A tendência, me parece, né, é se manter mais ou menos essa situação. Né? Quer dizer, por enquanto, um risco de uma ditadura fascista aberta, assim, eu acho difícil, porque eu estou dizendo, existem resistências, embora essas resistências sejam débeis, né? Essas resistências não são. Agora, você perguntava como se chegou a isso. Eu acho que tem vários fatores, né? Uma é que o Brasil, até por todas aquelas tradições que eu falei já reacionárias, né? Inclusive que vem do Império, né? Nós não temos tradição, até diferente de outros países, nossos vizinhos aqui na América Latina, de organização popular. A nossa tradição é eternamente desorganização. Porque a própria história levou a isso. Né? Quer dizer, oligarquias agrárias muito poderosas, escravistas, né? 4 séculos de escravidão no Brasil, que trataram, né, de criar um Estado unitário, né, e extremamente isso interventor com aquele exército que eu já falei aqui, né, esmagando todas as lutas populares. Quer dizer, sempre que setores populares tentaram se organizar, tentaram lutar, pau neles, sempre, né, sendo liquidados com muita violência. Né? Basta olhar lá mesmo para o século XIX, Frei Caneca, né? Os praieiros em Pernambuco, enfim, muitos outros, né? Sempre a repressão violenta. Durante o século XX, a mesma coisa. Vocês vejam, os comunistas sempre tentaram organizar, né, os setores populares. Quando se começava alguma coisa, vinha logo a repressão. E a maior parte da história do Partido Comunista no Brasil foi na clandestinidade, proibido, perseguido, fora da lei. Né? Então, tudo isso tem suas consequências. As consequências são que nós temos setores populares desorganizados, até num nível de desorganização como não existe, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? Em outros países. Nós não temos tradição de revolução, nós não tivemos nenhuma revolução. Ao contrário, todas as nossas transformações foram feitas a partir de cima, com acordos, né, conciliação entre setores das classes dominantes. Tem a frase do Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, em 30, né, que é muito governador de Minas, que é muito característica. Ele dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, é essa a política das classes dominantes no Brasil. Eles têm contradições, brigam entre si, mas para deter o movimento popular, eles se unem e conseguem esmagar, sempre, né, os movimentos populares. Então, com isso, é muito débil sempre a resistência popular. Mesmo quando houve, foi esmagada. Tivemos aí essa ditadura, né? O Jango foi deposto com toda a violência, né? Não houve resistência popular, né, para dar apoio ao Jango, que estava tomando medidas progressistas, e começando a fazer isso, as reformas, né? Inclusive tentando ver se chegava a fazer uma reforma agrária, com uma resistência enorme do Congresso Nacional, mas o Jango tentou e foi deposto. E aí a participação direta do imperialismo norte-americano. Hoje em dia, os documentos a respeito já foram liberados, são conhecidos. Né? São conhecidos esses documentos, que realmente foi a interferência direta, né? Inclusive do Kennedy, um presidente muito progressista, né? Que também participou diretamente da conspiração para derrubar o Jango. Tivemos uma ditadura que, no processo, principalmente, na minha opinião, a partir do AI-5, aí realmente virou uma ditadura fascista. Os militares eram escolhidos, os generais do alto comando, né, para ser presidente da República. Quer dizer, os presidentes eram escolhidos entre os generais do alto comando do Exército, e depois tinha uma farsa de um Congresso totalmente podado, né, para confirmar essa eleição, que não tinha a menor condição de não confirmar, e não confirmar que era cassado, né, simplesmente isso. Então, esse autoritarismo todo, né,
levou a que não se tivesse força, as forças populares, as forças progressistas, não tiveram força para realizar uma transição democrática que extirpasse esse autoritarismo. Pelo contrário, a própria Constituição, não só as eleições diretas foram derrotadas, né? A anistia que foi decretada pelo governo Figueiredo ainda em 79 foi uma anistia totalmente absurda, reacionária, não uma anistia que deu anistia para os torturadores, quer dizer, um negócio escandaloso, diferente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina, no Uruguai ou mesmo no Chile. Quer dizer, então, aqui no Brasil, foi uma transição pactuada, uma transição acordada entre a ditadura e as forças políticas bem moderadas, né? Tinha o Petrônio Portela, que era um elemento da Arena, um político muito hábil da Arena, que conseguiu articular, junto com aqueles setores mais moderados do MDB, na época, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, com os militares, né? E pactuar uma transição bem, assim, bem limitada, essa transição, que desagou na Constituição de 88, uma Constituição que inclui o artigo 142, que o Prestes denunciou muito durante toda aquela década de 80, mas praticamente não foi ouvido. E como contava depois o próprio Ulisses Guimarães, que era o presidente, né, da Assembleia Constituinte, e aqui entrou da Assembleia Constituinte, o general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército na época, estava lá impondo condições, inclusive disse para o Ulisses, né, que, bem, esse artigo 142 é aprovado, não vai ter Constituição. Então, foi assim, sob a espada de Damocles, né, das ameaças das Forças Armadas, daquele alto comando do Exército, né, que foi elaborada essa Constituição de 88. E todo o processo que se prosseguiu, naturalmente, decorreu dessa conciliação, como sempre, uma conciliação, né? Um pacto entre que os setores populares ficam alijados e não têm força, organização, né, para influir de forma decisiva nos acontecimentos. E aí nós chegamos nos governos do PT, nos governos Lula e Dilma, em que também não tomaram medidas para organizar os setores populares, mobilizar, né? Fizeram uma série de medidas para melhorar a situação, né, dos setores mais empobrecidos da população. Né? Sem dúvida, melhorou um pouco, mas já regrediu tudo, porque não se fizeram reformas econômicas, sociais, que assegurassem emprego para as pessoas, né? E também não se mobilizaram os setores populares para resistir, né, ao avalanche imperialista. Então, vocês vejam, a Dilma é deposta de uma forma totalmente absurda, com aquele impeachment em que inventaram os pretextos para, enfim, alijá-la, e não houve uma movimentação popular, né, para dar apoio, né, à presidente que estava sendo deposta. Então, nós temos uma situação em que os militares, que já não dão um golpe militar do mesmo jeito que se fazia antes, agora, né, é um golpe jurídico-parlamentar, e mais que, como você mesmo falou aí no início, né, a participação militar foi clara. E agora, com o livro que saiu esse ano do general Leônidas, né, general Vilas Boas. Isso, Eduardo Vilas Boas. Eduardo Vilas Boas, que era o comandante do Exército, fica muito claro. Ele diz claramente que desde 2014 eles estavam preparando, né, a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro ia com a concordância do alto comando do Exército, né, nas diferentes unidades militares, né, fazer proselitismo, fazer sua campanha, e não só isso, ele mesmo diz que aquele ultimato dado por ele, né, ao STF, né, para não soltar o Lula, né, para não deixar que o Lula voltasse, foi dado com o conhecimento, a aprovação e a discussão do alto comando do Exército. Então, vocês vejam a força, essa instituição continua dando as cartas, como fazia na época da ditadura, de forma mais velada, né, e nos governos do PT,
que não tomaram nenhuma medida para limitar esse poder dos militares e botaram a cabeça de fora de novo, né, com esse golpe, né, de 16, né, com a transição aí feita com o Temer, que se subordinou totalmente a esses interesses, né, e, afinal, a eleição do Bolsonaro, preparada justamente pelos militares, com apoio, evidentemente, que eles sozinhos não funcionam, né, do grande capital internacional. Leia-se, com outras palavras, o imperialismo norte-americano, principalmente, né? Quer dizer, o grande capital estava insatisfeito com os governos do PT, mesmo esses governos fazendo muitas concessões, né? Mesmo a Dilma fazendo concessões, como o Lula já tinha feito. E queriam algo bem mais, enfim, a serviço desses interesses, que iniciasse as reformas, né, que interessam ao grande capital, prejudicando, né, sem dúvida nenhuma, enfim, jogando jogando as consequências dessa política nas costas dos trabalhadores. E foi isso, né, que foi feito, colocando o Bolsonaro e, principalmente, o Guedes, né? O Paulo Guedes foi realmente o que interessava mais aí ao grande capital, que era a dobradinha, né, do Bolsonaro com Paulo Guedes, o homem do grande capital, do Instituto Millennium, né, e que justamente subiram ao poder comprometidos com essa política de desmonte do Estado brasileiro, desmonte da Petrobras, privatização de tudo, quer dizer, defesa dos interesses do grande capital e prejudicando, evidentemente, jogando nas costas dos trabalhadores as consequências que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo a situação de miséria, de fome. Você bota o pé na rua aqui em São Paulo, daqui no Rio, São Paulo a mesma coisa, né? São, assim, dezenas de pessoas com fome pedindo um pedaço de comida, pelo amor de Deus, um pedaço de pão, né? Quer dizer, uma situação, assim, trágica, realmente, né? Quer dizer, a fome se instalou no Brasil de uma forma avassaladora, fruto dessa consequência dessa política, né, de privatizações, de tomar, enfim, medidas, leis, a lei trabalhista, que foi aprovada, a lei da Previdência Social, tudo caminha, né, nessa direção, né, de favorecer os interesses do grande capital. Então, é isso que eles pretendem dar continuidade, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Tanto que existe aí o bolsonarismo sem Bolsonaro, a chamada terceira via, né, que está sendo isso, está sendo aí alardeada, porque o Bolsonaro está bastante desgastado, né, principalmente internacionalmente, né, no cenário internacional, mas aqui no Brasil também, né? Então, para eles, para o grande capital, seria interessante arrumar um candidato que fosse menos comprometido, assim, que aparecesse como menos comprometido, mas na prática fosse mais comprometido até que o Bolsonaro. Bom, eu não sei se respondi a todos o que você tinha perguntado, senão... Você foi além, Anita. Você foi além do que eu te perguntei, foi ótimo. Nos ajudou, né? Inclusive, eu agora também aprendi contigo agora, né? E vou tomar até mais cuidado também. Essa questão que você colocou aí do Estado, né, do Estado fascista, né? Então, realmente, são situações que a gente tem que ficar muito atento, né, e compreender exatamente no desenrolar dos acontecimentos. Então, você foi além, Anita. Muito obrigado. Beth. Tinha uma pergunta aqui do Sérgio Muilaé sobre como é a sua visão sobre o papel dos militares diante da violência institucional que existe no país, com a participação dos militares no poder, mas eu acho que a senhora já respondeu na sua resposta anterior. Eu queria fazer uma pergunta, porque esse seu diagnóstico, essa sua análise é muito importante, inclusive a crítica aos governos até progressistas. Então, eu queria perguntar,
É um erro a esquerda brasileira dar pouca importância ao tema do papel e da participação das Forças Armadas na definição das políticas estratégicas do Estado brasileiro? A esquerda dá muito pouca atenção a esse tema, não é? Eu acho que realmente um governo popular, um governo progressista, vai ter que repensar esse problema das Forças Armadas. Mas eu acho que o principal problema que existe hoje, como existiu antes também, mas hoje está muito gritante, né, com as contradições sociais, as contradições políticas são muito grandes, né, é que as chamadas esquerdas, né, os partidos que existem aí, que se dizem de esquerda, não têm praticamente nenhuma preocupação em organizar os setores populares. Então, a gente vê hoje, pega os jornais, lê aí, vê lives, vê, enfim, o que está acontecendo aí no mundo político, os partidos de esquerda, os candidatos de esquerda só estão preocupados com a eleição. Né? Ninguém está preocupado em como organizar os setores populares que têm que ser organizados em torno das suas reivindicações. Ninguém se organiza, né, no nível de consciência política que nós temos hoje em torno do socialismo, de ideias muito avançadas. Né? Mas pululam aí, existe uma quantidade enorme de problemas que estão afetando os diferentes setores, né, da sociedade brasileira, a começar pelos trabalhadores, mas os estudantes, os intelectuais, as pessoas aí da área da cultura, né, que, enfim, problemas que é necessário que as massas, os setores populares, se organizem para lutar por eles. Porque não é que eu seja contra a eleição, mas uma eleição feita sem participação popular, basicamente só com conchavos de cúpula, vai eleger elementos, vai eleger deputados, senadores e o presidente da República, que até pode ter boas intenções, mas não vai ter suporte popular para implementar políticas, né, realmente transformadoras. Vai ficar tendo que sempre conciliar, fazer, né, conchavos, né, com os setores dominantes. Senão, é deposto. Não consegue sobreviver no poder. E essa margem de possibilidades está cada vez se estreitando mais, porque a crise do capitalismo mundial é muito séria, e isso afeta o Brasil também. Quer dizer, segundo os estudiosos, economistas aí no mundo, né, quer dizer, a crise do capitalismo hoje não é simplesmente uma crise cíclica do capitalismo, é uma crise sistêmica, muito grave, que não se vai sair dela, vai ter momentos de melhora, né, mas a crise sistêmica é muito séria. Então, isso leva a que os representantes do grande capital, né, mundialmente, tenham que apertar as porcas, digamos assim, ou seja, os parafusos, quer dizer, precisam de medidas cada vez mais drásticas contra os trabalhadores para assegurar seus lucros. Se não fizerem isso, vão ter seus lucros diminuídos, coisa que capitalista nenhum aceita, né? Então, eles vão usar todos os instrumentos para garantir seus lucros. E entre esses instrumentos violência, né, repressão contra os diferentes setores populares. E essa repressão, essa violência, assume várias características, inclusive ideológica. Então, eles estão dando uma importância muito grande a fazer a cabeça das pessoas. Aí que vem o tal do marxismo cultural, né? Uma grande besteira, indiscutivelmente, que ainda ficam atribuindo ao Gramsci, que nem leram seriamente Gramsci, nem sabem o que é isso, nem existe esse marxismo cultural, mas inventaram essa forma, isso vem lá dos Estados Unidos, dos setores conservadores, e foi aprendido, inclusive, por militares brasileiros. Tem o tal Adail Coutinho, que é um militar brasileiro, que escreveu um livro a respeito disso, do marxismo cultural, etc. Né? É o Olavo de Carvalho, que ajudou a formar a cabeça desse pessoal também, que é justamente a ideia de que os comunistas hoje não usam da violência armada para atingir seus objetivos. Estão penetrando na cultura, nas escolas, né? Então é preciso combatê-los a partir daí. Não por acaso, vocês vejam, o governo Bolsonaro concentra grande parte dos seus esforços repressivos aonde? Na educação e na cultura. É o desmonte, né, da educação e da cultura.
Agora, esses dias, inclusive, está desmontando a CAPES, desmontando o CNPq, né? É geral, né? A cultura nem se fala, né? Aquele entidade aí do movimento negro, né? Tudo sendo desmontado. Palmares, né? O Palmares, né? Enfim, não é por acaso, é porque eles sentem que precisam influenciar na opinião pública, fazer a cabeça das pessoas, dos jovens principalmente, de acordo com os interesses deles, né? Para garantir, né, os grandes lucros do capital. E, com isso, é repressão em cima de quem se opõe, né, a essas posições. Por isso que existe o risco de nós chegarmos a uma ditadura fascista. Não está descartado isso, não. Principalmente, né, se a sociedade, os setores populares se mantiverem passivos, como ainda estão bastante. Quer dizer, tem havido movimentos grevistas, tem havido protestos, mas convenhamos que é muito pouco, porque não tem tradição de organização popular, é difícil e, repito, os chamados partidos de esquerda, na realidade, como eu costumo dizer, as ditas esquerdas, não estão nada preocupados, não estão investindo na organização popular. Estão investindo em conchavos de cúpula, em formar frentes de cúpula, em ver com quem que pode se aliar para ganhar a eleição. É isso. Inclusive se aliando com setores até de direita para conseguir ganhar a eleição. Na ilusão que, uma vez no poder, vão poder fazer muita coisa. Não vão, porque os aliados não vão deixar e não tem movimento popular que cobre, que force, que obrigue, né, a realmente realizar medidas de acordo com os interesses, né, do povo brasileiro. Então, eu vejo isso dessa maneira. Anita, há um ano você esteve aqui com a gente, né, ano passado. Eu me lembro que você falou o seguinte: olha, eu não estou muito preocupado com a direita, porque eu sei como que ela vai agir. E você acabou de nos explicar como a direita vai agir e está agindo. Você falou, me preocupa é com a esquerda. E aí eu quero te colocar a seguinte questão, e você mesmo já ressaltou isso. Nós estamos diante do Brasil hoje, né, cada vez mais contradições, muitas contradições, e muitos problemas, que atingem exatamente o campo popular e progressista. Anita, eu queria entender com você o seguinte, se é possível, né, por que a grande parte da dita esquerda, como você falou, da dita esquerda, tem tanta dificuldade em propor e aclarar para os movimentos populares o socialismo. Por que isso, Anita? Olha, me parece que o fundamental é o seguinte, né? O socialismo real, sofreu uma derrota muito séria, né? Com o final da União Soviética, do socialismo ali naqueles países, né, da Europa Oriental. Então, essa derrota foi muito séria, sem dúvida nenhuma. Não foi uma derrota do socialismo teórico, nem da teoria marxista. Isso eu discordo totalmente. Quer dizer, a teoria marxista está aí. Agora, ela foi mal aplicada, teve uma série de problemas, né, que tem que ser analisados também historicamente, por que chegou-se a esse ponto, a essa derrota do socialismo real, mas o fato é que ela aconteceu. E o imperialismo, como sempre, agiu para que isso acontecesse também. Se aproveitou dos erros, das falhas, né, de uma série de problemas para, enfim, sair vitorioso, né? E com isso, né, houve também um desencanto muito grande por grande parte das forças de esquerda nas possibilidades de uma transformação revolucionária. Isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Quer dizer, houve um desencanto, enfim, uma postura de achar que não tem mais condições de fazer revolução. O jeito é sobreviver dentro do capitalismo, melhorando a situação. Eu acho que essa mentalidade está muito presente ainda, que é o reformismo. Vamos dar uma melhorada no capitalismo, vamos reformar o capitalismo. Não é que eu seja, nem que os comunistas sejam, contra as reformas. Mas também, como dizia Lenin, já Marx também tinha falado antes, né? As reformas, elas são importantes desde que elas façam avançar, contribuam para que se avance rumo à revolução. E hoje, gente, está cada vez mais claro que ou se parte para políticas, né, para reformas que contribuam para se avançar no caminho da revolução,
ou nós vamos continuar reféns, né, sempre das classes dominantes e desse interesse das classes dominantes. Vocês vejam, logo depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, houve condições do grande capital internacional, inclusive apavorado com os êxitos da União Soviética, instalar o Estado do Bem-Estar Social, chamado na Europa Ocidental, que trouxe benefícios para os trabalhadores, sem dúvida nenhuma. Isso, gente, acabou porque a crise do capitalismo é uma realidade. Então, hoje não tem mais isso, Estado do Bem-Estar Social. Aqui, o ex-presidente Lula fez discurso, eu vi ele dizendo que pretende instalar no Brasil o Estado do Bem-Estar Social. Bom, eu acho que é um sonho numa noite de verão, porque se na Europa não deu mais certo, no Brasil muito menos. A desigualdade social aqui no Brasil, as contradições aqui no Brasil são enormes, são muito maiores do que em qualquer país da Europa. Então, aqui, ou se marcha para a organização popular, para avançar no sentido de realizar reformas cada vez mais avançadas, e, ao lado disso, um trabalho de organização, de conscientização dos setores populares, dos trabalhadores, em primeiro lugar, né, mas não só, né, e se ruma em direção ao socialismo, ou vai se ficar sendo derrotado. Quer dizer, um governo progressista, se conseguir, por acaso, eleger, né, vai ser novamente torpedeado. Quer dizer, ou bem ele vai se subordinar aos interesses do grande capital, ou bem ele vai ser defenestrado, como foi a Dilma. Ou bem vai organizar os setores populares para ir avançando nas conquistas populares, ou bem vai ser defenestrado, porque o grande capital tem interesses a defender. E esses interesses, para eles, são santos, né? São realmente indiscutíveis. Então, eles vão usar da violência, se necessário, vão instalar uma ditadura fascista, né? Só vão fazer isso, né, se realmente for muito necessário. Eles preferem governar, né, e alcançar seus lucros com uma capa de democracia representativa, né? É muito mais estável. Mas, se necessário, eles desencadeiam, né, uma repressão muito grande, uma ditadura, realmente. Então, se não se organizam os setores populares, se não se caminha nessa direção, não, vamos continuar reféns desses interesses dos grandes capitalistas. Eu acho que não tem outra saída. Mas, professora, vamos imaginar assim, o ano que vem nós temos eleições gerais, né, onde está prevista a eleição do novo mandatário, do novo presidente. Nós temos praticamente menos de um ano para as eleições. Qual seria, no seu modo de ver, essa combinação de ainda uma eleição baseada nesses valores do bem-estar social, até porque as eleições do ano que vem vão acontecer com o Brasil numa situação muito pior do que foi em 2002, porque depois desse governo nós tivemos a reforma trabalhista, a PEC do teto de gasto, a reforma da Previdência, a perda de vários direitos, né, a crise sanitária, né, o desemprego. Como que a gente combina, num curto e médio prazo, isso que eu concordo, que nós temos que avançar na organização das forças populares para uma mudança de regime que leve os valores da solidariedade, da soberania e da diminuição da desigualdade, nesse período até as eleições. Nós vamos ter que disputar essa eleição em 2022. Com quais valores, com quais objetivos nesse curto período a senhora entende o que pode ser feito analisando a terra arrasada que o Brasil está nesse momento? Sem dúvida, vai ter que se votar em algum candidato que seja menos ruim, né? Mas, como sempre, aliás, nós de esquerda no Brasil, desde que eu me entendo como gente, estamos sempre votando no candidato menos ruim. E esse menos ruim está cada vez pior. Essa que é a realidade. Mas isso, eu acho que nunca é tarde, não pode se deixar para depois tentar organizar os setores populares. Agora, eu não vejo as forças de esquerda existentes aí empenhadas nisso. Não me parece que num curto prazo isso vai acontecer, não está com jeito, né?
Tomara, eu acho que teria que marchar por aí. Então, provavelmente, o que vai acontecer vai ser isso, uma eleição, né, em que vai haver talvez mais de um candidato aí dessas forças de esquerda, né, acordos os mais variados para tentar eleger alguém, né, e esse candidato que se elegeu, acho que ninguém pode saber exatamente o que vai acontecer, né, porque 1000 coisas podem acontecer, até golpe pode acontecer também, então não está excluído, dependendo. Quer dizer, eu não sei, eu acho que dificilmente alguém sabe com certeza o que vai acontecer. E esse candidato que se eleger, mesmo que se eleja um candidato de esquerda, mesmo que se eleja o Lula, digamos, vai ficar com muita dificuldade porque não tem apoio popular. Quer dizer, se ele quiser fazer uma política realmente comprometida com os interesses populares, ele tem que ter esse apoio popular. Se ele não tiver, ele vai ser defenestrado, como foi a Dilma, que nem estava assim fazendo políticas muito avançadas. Mas não eram as políticas não suficientemente drásticas contra os interesses populares como o grande capital estava a exigir. Então, por isso, acharam melhor retirá-la. E eu acho que isso pode acontecer de novo. E vai acontecer enquanto não se tiver forças populares organizadas. Mas não sei se o Lula vai conseguir se eleger, não. Eu acho que ninguém sabe. Então, tem muita gente aí apostando nisso, achando que é líquido e certo. Eu acho que nesse ano pode acontecer muita coisa. É claro que é melhor eleger o Lula do que eleger o Bolsonaro, mas isso não sei se é isso que vai acontecer, não. E eu creio que é isso, vamos concentrar só na eleição. Quer dizer, nunca é tarde para começar a organizar os setores populares. Agora é preciso... Essa era a minha pergunta. Nós mesmo começando agora, essa organização teria que ser muito presente durante todo o governo, o próximo governo, independentemente de quem for eleito. Não? Isso é um processo, acho que a longo prazo, levando em conta o nível de desorganização a que chegamos, em que eu acho que o PT é corresponsável por isso, porque ficou todos esses anos no poder, né, e não ajudou a organizar os setores populares, e, pelo contrário, ajudou a desorganizar. Pelo contrário. Então, eu acho que é uma carga que a gente carrega, que não é fácil vencer. Mas eu não vejo outro caminho. O caminho, eu acho que tem que ser esse. Enquanto não se conseguir trilhar esse caminho, repito, vão ficar dependentes de conchaves dos interesses que acabam sendo impostos pelo grande capital, porque o capital tem força. Tem força internacional e força nacional. Os interesses da burguesia brasileira está profundamente entrelaçada, né? Isso, comprometida com esses interesses do grande capital. E os militares, idem. Vocês vejam, esses militares hoje em dia, grande parte deles, do alto comando, está em cargos com poupudos salários e remunerações no governo. Eu tenho aqui um dado até de que entre os generais, 17 generais do alto comando do Exército, aqueles que estavam governando em 2016, né, desde 2016, quer dizer, o alto comando ele vai sempre se renovando, né? Mas desses 17 generais, 14 entre eles, viu, têm cargos no governo. Alguns já estão na reserva, mas estão nos cargos do governo, né? Tem mais de 6 mil, alguns falam em 8 mil militares, muitos da ativa, a maioria parece que é da reserva, né? Em cargos, né, do governo, à frente de estatais governamentais, né? Ganhando, quer dizer, além do salário de general, ganham, ou de coronel, ganham um salário altíssimo. Então, esse pessoal não quer largar o governo. De jeito nenhum. Inclusive conciliam com o Bolsonaro, fazem tudo para, se for o caso, manter o Bolsonaro do que ter que sair do governo. Então, a situação se deteriorou muito no Brasil, né, do ponto de vista dos interesses populares. Então, não adianta a gente cantar louas, achar assim, vamos eleger o Lula e tudo está resolvido. Eu acho que não é isso. O Lula não tem o cordão mágico, né? Mesmo que ele queira, não tem. Ele está querendo se aliar aí com o Alckmin para poder ganhar a eleição. Vocês devem ter acompanhado isso, né? Sim, a senhora acha uma boa ideia?
Então, talvez ajude a ganhar a eleição, mas depois como é que vai ser esse governo? Anita, as contradições são muitas, né? Cada vez mais, né, a população brasileira vai empobrecendo, né, no todo. Nós estamos vendo aí, como você falou, vendo nas ruas, todas as cidades brasileiras, a fome, né, a miséria, né, a depreciação do ganho de salário, né, em todos os níveis. Então, nós estamos diante de uma grande tragédia no Brasil, sem contar a grande entrega também das riquezas nacionais. Somos um país muito, muito rico, mas cada vez com um povo cada vez mais pobre. Então, quer dizer, ou nós assumimos efetivamente um papel, né, como sociedade, que não é possível se manter esse pacto, como você colocou, desde o início da República, no qual os militares participam ativamente, né, até aqui, né, e estamos diante de uma tragédia, Anita. Realmente, só novos valores, né, novas ideias é que vai poder nos tirar disso, porque, de fato, ou assumimos essa posição, né, ou vamos continuar marchando com golpes, né, com assassinatos, né, com prisões, e me parece que não é isso que se deve ter para um país tão rico. É muito triste o que passa no nosso país, a história do nosso país hoje, tão bem aqui apresentada por você, Anita. Olha, estamos chegando aqui no fim do nosso programa, e realmente é triste. Tantas perguntas aqui. Passou, não sei, passou muito rápido. É um tema muito denso, a questão de... A questão Tem essa pergunta aqui, se o Moro e Bolsonaro vão dividir as Forças Armadas nas eleições. Não parece, né? Não parece. Quer dizer, inclusive, é muito problemática a candidatura do Moro, né? Parece, né? Não sei. Ele está querendo assumir a terceira via, né? Diz que foi recebida com entusiasmo lá na Faria Lima, em São Paulo, né? Que é assim, a representação do grande capital no Brasil, né? Quer dizer, de repente, o grande capital pode até se entusiasmar com o Moro, mas também não é nada certo. Acho que ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Mas, Alice, se você me permite... Não tem nada certo. Pois não. Se me permite. Tanto Bolsonaro como Sérgio Moro, ou até mesmo qualquer outro candidato da direita tradicional, nenhum deles vão apresentar solução para o povo brasileiro, nem para o desenvolvimento do Brasil. Porque eles nunca apresentaram. A saída estaria exatamente no campo popular e progressista, aí que está a saída. Mas também o campo popular e progressista tem que se conscientizar do seu papel transformador. Temos que ter coragem de enfrentar os problemas brasileiros, porque senão não vai ter saída. Não vai ter saída. E a coisa se agrava cada vez mais. A crise do capitalismo é mundial, mas no Brasil ela se apresenta de uma forma muito cruel. É cruel a crise do capitalismo no Brasil. Então, ou nós assumimos um papel de transformador da sociedade, organizando os movimentos populares, né, acreditando nisso, ou não vamos ter jeito. Entendeu? Vamos ganhar a eleição e vai continuar as coisas governando por cima, impactos que não têm saída. Beth, vamos aí agradecer a Anita, passo para você aí para as considerações finais. Não, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer e queria saber, passar para a professora Anita Prestes, agradecer uma aula que nós tivemos de política e de história, passar para as suas considerações finais, antes da gente encerrar essa nossa conversa, que podia se estender aqui. É sempre assim com a professora Anita, né? Conversa. O assunto aí não falta, né? Bom, eu agradeço muito aí o interesse de vocês, o convite, né? E realmente, quer dizer, considerações finais, né? Eu acho que, como dizia inclusive o Prestes, meu pai, né, lá nos anos 80, ele destacava muito isso, é necessário organização popular em torno dos interesses dos trabalhadores. É por aí que tem que começar, né? Quer dizer, quem realmente é comprometido com esses interesses, né, intelectuais, pessoas de esquerda, né, tem que procurar trabalhar nessa direção, né? Senão, vamos sempre, como eu digo, continuar reféns dos interesses dominantes. É isso que tem acontecido, né? E cada vez com mais força, porque eu estou dizendo, o grande capital não vacila na defesa dos seus interesses. Eles sabem muito bem, né, onde aperta o sapato e onde que o capital não está rendendo o que eles querem. Então, eles tomam medidas para segurar, né, esses altos rendimentos do capital.
e o povo que se dane, né? Essa que é a verdade, né? Eles não estão nada preocupados com os interesses populares. Dão umas migalhas para acalmar os ânimos, né? Agora o Bolsonaro está querendo aí dar R$400, né? Sempre um desafogo, mas é realmente nesse sentido, para ganhar a eleição, né? Fica muito claro, fazer tudo para ganhar a eleição. Bom, obrigado mais uma vez, sucesso aí no trabalho de vocês. Para nós, né, Anitta? Para todos nós. Para todos nós. Esse trabalho de esclarecimento acho que é muito importante, né? Obrigado, Anitta, muito obrigado. E vamos estar te convidando para retornar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Olha, como você disse, a classe dominante não dorme no Brasil. Então nós temos que estar atentos para ter um país desenvolvido e soberano. Por isso, na semana que vem, convidamos todos aqui para tratar de um outro tema fundamental para o nosso país. Até lá, gente. Um abraço. Tchau. Muito obrigado, Anitta. Tchau, Beth.